Olá, tripulantes da Terra, como estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Nesse espaço que a gente pode compartilhar ideias e criar novas reflexões. E eu gostaria de refletir sobre uma questão muito pertinente no momento atual e que se vem arrastando isso ao longo da nossa história humana, que é a questão das intolerâncias, principalmente intolerância religiosa. Nós sabemos que as religiões no mundo são muito importantes. A forma que se constituiu as religiões são formas para a gente entender nós mesmos e poder suportar as nossas mazelas, os nossos sofrimentos. São através das religiões que nós conseguimos ser melhores, aprender a sanar as nossas imperfeições. E nós observamos que tem diretrizes religiosas que vão surgindo de acordo com a cultura, de acordo com os valores, a moralidade, que vem se constituindo em cada grupo humano. E aí a gente liga isso aos nossos valores, às nossas fés, né? A nossa fé, a nossa crença, a nossa forma de se portar independente do grupo, tem a ver com o que nós nos constituímos como pessoa e que nós constituímos como valores. Mas nós observamos que nem sempre esses valores ou essa crença ou essa fé é compatível com o nosso comportamento. E assim a gente observa nas intolerâncias. Quando uma pessoa se diz de fé ou que compactua com ideias e valores de uma religião, mas é contrária à fé e à religião do outro, a gente observa que esse sujeito parece que não aprendeu realmente qual o sentido de ser um sujeito religioso ou um sujeito com valores e com espiritualidade desenvolvida. Quando a gente começa a observar a origem do sentimento religioso, né, da valorização da espiritualidade, ela vem com o surgimento da humanidade. O ser humano, desde cedo, teve essa necessidade de explicar o mundo, de se entender emocionalmente, ou acreditar na possibilidade de um futuro melhor. Veio com ele essa necessidade de comunicar com o transcendente. A crença que nós temos com o transcendente é uma forma que faz nos unirmos mais como seres humanos e respeitar um ao outro. A ideia é que nos torna uma irmandade. A nossa forma de ser irmãos não é só ligada a uma constituição de uma crença que compactua com a minha, mas numa forma de eu entender que o outro é um ente parecido comigo, que nós somos da mesma origem, que nós temos o mesmo DNA, que nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, no sentido que a gente tem uma propensão de pensar no que é benéfico para cada um de nós. Então eu tenho que respeitar a vontade do outro, eu tenho que respeitar a individualidade do outro, eu tenho que respeitar de olhar para ele como um irmão que eu tenho ligado ao mesmo transcendente. Esse transcendente, cada religião vai nomear o que ela se tem. É Zeus, Deus, a gente pode conectar os seus grandes idealizadores religiosos, como Maomé, Jesus, os deuses múltiplos das religiões derivadas africanas, como os orixás. Nós podemos abençoar muitas vezes uma ideia de que nós podemos também ser sujeitos de produção de bem, é um tipo de abençoamento que nós podemos, e nesse complexo que nós vivemos de espiritualidade e de benevolência, a gente pode dizer assim, a gente espera que todos compactuam do respeito mútuo, do amor ao próximo. Esse amor ao próximo é que faz com que a gente aceite melhor as pessoas, aceite as dificuldades e que a gente passe a ser tolerantes. A tolerância que é um melhor recurso. E nós observamos que tem aqueles também que não são religiosos, mas que são contrários às pessoas que são religiosas, por achar que os religiosos impõem alguma coisa no desejo deles ou é contrário ao desejo deles. Então nós estamos vivendo um momento de intolerância muito grande e quando a gente observa pequenos grupos tocando fogo numa igreja, ou pequenos grupos entrando dentro de um terreiro do candomblé e quebrando e botando fogo e maltratando as pessoas. Quando a gente vê uma pessoa
com preconceito em relação a uma pessoa que segue uma determinada religião. A gente começa a observar que as pessoas precisam conhecer mais as religiões, que as pessoas precisam mais criar um sentimento de benevolência, um sentimento de compaixão, um sentimento de amor ao próximo. Jesus não quis impor nada. Ele veio dizendo uma mensagem de puro amor, de pura esperança, assim como quando a gente analisa os discursos de Siddhartha Gautama, o Buda, também vem falando da questão de harmonização e respeito ao outro, cuidando de mim mesmo, eu cuido do outro. Quando eu observo as de Maomé, quando eu observo as grandes discussões que tem em outras religiões, quando a gente ouve e lê os registros oriundos de pessoas que têm boas intenções dentro da religião, são seus líderes religiosos, a gente observa que todos buscam o mesmo caminho, o caminho do melhoramento humano, o caminho do desenvolvimento de um amor e de uma compaixão com todos. E aí a gente observa que essas pessoas, as intolerantes, elas precisam abrir mais a cabeça para o conhecimento. Quando a gente aprende sobre as religiões, as diversas religiões, a gente observa que todos têm o mesmo fim, porém buscam caminhos diferentes, meios diferentes, liturgias diferentes, nomenclatura de deuses diferentes, assim vai. Porém, o resultado que se espera é o mesmo. Em vez de a gente ficar discutindo sexo dos anjos, ou ficar discutindo qual que é a melhor, ou qual que é a religião mais abençoada, qual que é a religião dita por Deus, para mim todas as religiões são ditas por Deus, é permitido que as pessoas possam buscar o fim de melhoramento. Nós temos que entender melhor as intolerâncias. E a gente mesmo, quando diz que o meu irmão é só mesmo aquele que comunga comigo o mesmo ideal dentro da minha igreja, eu estou equivocado. Na verdade, o meu irmão é olhar para fora da igreja, é aquele que passa necessidade, é aquele que é de outra religião e que eu tenho que respeitar, é aquele que me mostra o caminho da dificuldade que eu tenho, das minhas mazelas, das minhas imperfeições que eu preciso ser melhorado. Esse é meu irmão. E aí quando eu vejo pessoas intolerantes de forma radical, que muitas vezes condenam a religião, ou que faz um ato político contra a religião, a gente observa que a gente está perdendo o sentido nosso de humanidade. A gente está perdendo a nossa oportunidade de sermos pessoas melhores. Nós estamos aqui para sermos melhores. Nós estamos aqui para servir ao outro de forma melhor. Não para denegrir, não para destruir, não para entrar dentro da igreja e quebrar, botar fogo e se vangloriar por esse feito. Não por entrar dentro de um terreiro de candomblé e botar fogo e quebrar e achar que aquilo não é divino, ou difamar alguém falando que aquilo é voltado ao diabo e a gente tem que destruir e detonar. Na verdade, quando eu faço um ato desse, eu não estou sendo melhor do que o outro, eu não estou fazendo com que as pessoas entendam o recado, eu estou fazendo criar uma revolta, e a revolta é o que a gente não precisa mais do mundo. A gente precisa mais de passividade, a gente precisa de mais amor, de mais compaixão. Chegou o momento de a gente unir, porque a vida por si só já traz suas mazelas. A vida por si só já traz os sofrimentos, os adoecimentos, as incertezas, os medos. E a gente tem que se unir através ou de uma religião única ou de religiões específicas, mas que comungam a mesma ideia, o mesmo sentimento, o mesmo melhoramento. E nós temos que olhar para a humanidade. A humanidade é a nossa casa, a humanidade é o nosso ente e os irmãos são todos nossas humanidades. O que nós temos em comum? Tudo. Nós temos o mesmo DNA, nós temos a mesma estrutura física, se abrir o corpo nós temos os mesmos órgãos, nós temos as mesmas formas de pensar, de sentir, só que a gente cria valores que nos levam para caminhos diferentes. Respeitando isso e criando uma união, nossa humanidade anda melhor. Então vamos ter mais tolerância, vamos respeitar mais os outros, vamos respeitar a fé e a religião dos outros. E você que é um religioso e que segue a sua fé, para de impor as suas ideias e suas crenças para os outros. Respeite também a ideia dele. Se dentro do seu argumento, da sua vida, da sua postura que você traz, sendo uma postura judaica, cristã, islâmica, budista, qualquer que seja,
Se você tem uma postura correta e é admirável de modelo, as pessoas vão passar a te seguir, vão querer seguir a religião que você prega, naturalmente. A gente não precisa forçar a barra, a gente não precisa pregar o tempo todo e criar uma situação diversa de bate-boca e de pregação o tempo todo. Então, aqui vai essa reflexão que eu poderia te falar sobre a intolerância religiosa e a intolerância de forma geral. E vamos repensar isso, vamos conversar com as pessoas sobre isso, vamos tentar amar mais e amenizar mais esses conflitos, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até mais.